Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Estamos começando mais um módulo do nosso curso de AWS Practitioner. Esse é o módulo de Ecosystem, vamos falar sobre todo o ecossistema da AWS e do framework de Well Architecting, que é as melhores práticas de arquitetura da AWS. Nessa aula eu vou fazer uma breve introdução deste módulo. Mas antes, queria convidar vocês a nos seguir no canal do YouTube e também a curtir esse vídeo. Assim vai ajudar o canal a crescer. Começando então pelo Well Architect Framework e quais são os guias e os princípios gerais desse framework. Vamos começar com alguns temas principais desse framework. Começando pelo Stop Guessing Your Capacity Needs, ou pare de adivinhar a capacidade de infraestrutura que a sua aplicação precisa, uma vez que você consegue escalar a sua aplicação de forma automatizada na nuvem. Então você não precisa mais adivinhar o quanto de infraestrutura você precisa, uma vez que dá para escalar automaticamente e você também consegue medir e começar pequeno, crescer conforme a necessidade da sua aplicação. Você também pode testar o seu sistema em production scale, como eles costumam falar, usando a mesma capacidade da produção. Uma vez que, como você de forma automática consegue aumentar a sua capacidade, inclusive o load da sua aplicação, você pode fazer esse tipo de teste automatizado de larga escala por um curto período de tempo para uma implantação. Assim você não gasta muito dinheiro, você só usa aquela infraestrutura de escala de produção para um teste específico em um curto período de tempo. Automatizações tornam experimentar muito mais fácil, pois você consegue começar com diferentes arquiteturas, crescer conforme a necessidade e usando automações atender de forma dinâmica o seu load ou a estrutura que você precisa da sua aplicação. Além de experimentar, a AWS ou a arquitetura de nuvem te permite evoluir essa arquitetura com o tempo. É importante você desenhar baseado em requisitos que irão mudar com o tempo, ser capaz de evoluir sem quebrar a sua aplicação. Ou mesmo começar a sua aplicação usando EC2 e eventualmente evoluir para uma arquitetura serverless. Driving Architecture Using Data direcionar a sua aplicação com o uso de dados que você colhe de métricas e logs. Isso está diretamente ligado ao primeiro item, que você para de supor o quanto a sua aplicação precisa de infraestrutura. Através de leitura de dados dinâmicos e de logs e métricas, você consegue escalar a sua aplicação de forma dinâmica. E, dessa forma, se preparar para dias de alta volumetria, como, por exemplo, o Dia das Mães, se for uma aplicação de vendas, por exemplo, um web market, que pode ter um tráfego maior em um dia especial, como o Dia das Mães, Black Friday, etc., você consegue preparar essa infraestrutura para escalar de forma automática e até testar essa sua automação antes mesmo de chegar neste dia, ou mesmo simular a quantidade de conexões e dados que a sua aplicação terá que segurar ou processar nesses dias de alta volumetria. Então, simular esse tipo de comportamento é uma ferramenta muito importante em manter a sua aplicação saudável. E quais são as melhores práticas da Cloud AWS
e quais são os principais design principles que devemos ter em mente. Primeiro é a capacidade de escalabilidade, sendo ela vertical ou horizontal. Ser capaz de fazer esse tipo de escala, principalmente de forma automatizada e não manual. Ter os seus recursos como disposable resources. O que isso quer dizer? Que todos os seus recursos de infra, eles são descartáveis. Ou seja, se ocorrer qualquer tipo de falha de forma automática, você consegue recriar e isso não terá impacto na sua infraestrutura ou aplicação. Por isso a importância de utilizar infraestrutura como código. Assim, em qualquer momento de falha da sua infraestrutura, ela pode ser recriada utilizando infra as a code, de forma automatizada e sem nenhuma intervenção manual. Assim, qualquer ponto de falha você pode recriar. Esse é o princípio de utilizar recursos descartáveis. E, no caso dos seus dados, eles devem sempre ter backups. Assim, se a sua aplicação depende de dados, ela não está em uma instância, e sim, eventualmente, sempre executando backups para que, eventualmente, você utilize o recurso de recuperação de dados. O princípio de automation ou automação, começando por serviços serverless, que não utilizam nenhum servidores, são serviços gerenciados pela AWS, sempre utilizar infraestrutura as a code e, principalmente, utilizar auto-scaling. Loose coupling é desacoplar a sua aplicação, é não ter uma aplicação no modelo antigo ou de monolito, onde toda a sua infraestrutura, toda a sua aplicação depende de uma grande infraestrutura. Isso torna uma aplicação na cloud difícil de fazer uma gestão, inclusive de escalar ou então fazer backups, restore. Ter uma aplicação monolita complica em todos os aspectos de uma aplicação. O ideal é que você consiga quebrar a sua aplicação em serviços menores, em componentes, e esses componentes conversarem ou se comunicarem entre si utilizando serviços que permitem esse tipo de desacoplamento, como por exemplo o serviço de fila SQS que vimos também aqui no nosso curso. Assim, se algum componente da minha aplicação falhar, todos os outros não são afetados por essa falha e toda a minha aplicação fica indisponível por conta de apenas um ponto de falha. Então é muito importante no modelo cloud trabalhar com serviços menores e desacoplados. Assim, evita que qualquer ponto de falha, como eu disse, cascateie, derrubando ou deixando totalmente indisponível a minha aplicação. E procure utilizar serviços e não servidores. Services, not servers. O que isso quer dizer evite utilizar serviços de EC2. Prefere sempre utilizar os Managed Services, como o RDS, que é o Relational Database. Evite subir um database em um EC2. Se a cloud, a AWS, te oferece o RDS como serviço e ele tem esse serviço de forma gerenciada, prefira e sempre vá nesse direcionamento de Managed Services para facilitar a administração da sua infraestrutura e do seu serviço. Pois os Managed Services já, por padrão, te oferece recursos que você precisaria gerenciar, como por exemplo, alta disponibilidade, auto-scaling ou então backups. Então, é muito mais vantajoso utilizar serviços gerenciados da AWS e, de preferência, serverless, como por exemplo,
o DynamoDB, o Lambda, quando for utilizar um serviço de gerenciamento de container, utilizar o Fargate e sempre procurar utilizar soluções serverless, por oferecer todos esses recursos por padrão, como alta disponibilidade, backup, autoscaling e etc. E todas essas best practices e design principles nos leva para o Well-Architected Framework da AWS, que é baseado em 5 pilares: o Operational Excellence, Security, Reliability, Performance and Efficiency e Cost Optimization. E esses 5 pilares não são trade-offs, são pilares que têm que ser olhados como um todo e não só basear a sua aplicação nesses 5 pilares, como pensar em evolução contínua deles. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula teórica. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não deixem de se inscrever no canal e deixar a sua curtida e comentário no vídeo. Obrigado.